Boa tarde a todos, todas. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando nesse instante mais um encontro dos nossos estudos de sábado à tarde. Então, convoco a todos que me acompanhem na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união, e onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Na tarde de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. E o tema da tarde de hoje é o capítulo 9, Problemas de Alimentação. É um capítulo um pouco mais longo, então eu vou. E um capítulo também com muitos detalhes, através dos diálogos entre André Luiz e Ulísias. E então eu vou trazer muitos recortes aqui do conteúdo do capítulo. Capítulo 9, Problema de alimentação. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, né, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Eles estavam caminhando, né, pelas quadras, pelo ambiente de nosso lar. E aí mais à frente, André Luiz fala, quem observa essa colmeia intensa, imensa de serviço é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Olha só, Ministério da Economia, né? Numa cidade espiritual, né? A Eulísias respondeu: antigamente, explicou o paciente, interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam uma feição mais destacada. Ou seja, antigamente havia algo semelhante a isso, né? E na época de relativo destaque. Deliberou, porém, o atual governador atenuar, olha só, deliberou o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Olha só que interessante. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Ou seja, dois movimentos aqui que gostaria de chamar a atenção, que as atividades de abastecimento, né, que, entre aspas, poderiam estar ao encargo de um ministério ou de um departamento de economia, ficaram sobre a tutela da governadoria, ou seja, houve um mascaramento, houve uma diluição da imagem, né? Não havia um prédio do Ministério da Economia, do Departamento de Distribuição, enfim, ok? Passou a ser um serviço entre os muitos serviços realizados pela governadoria. Então, isso daí sutilizou na mente, né, a presença desse serviço na infraestrutura ali de nosso lar. E, além disso, o principal é a motivação, suavizar, atenuar as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Aí a gente vai ver as consequências e os desdobramentos dessa situação. Rezam os anais que a colônia, há um século,
lutava com extrema dificuldade para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados em nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas, né, com presença de bebidas excitantes, dilatação dos velhos vícios terrenos, ou seja, eles queriam expressar na cidade de nosso lar uma continuidade praticamente direta dos seus hábitos, e a maioria deles maus hábitos, é, digamos assim, estabelecidos e alimentados durante a última existência carnal. Que eles queriam simplesmente dar continuidade em nosso lar àquele estilo de vida que eles tiveram quando encarnados. Ou seja, como se a vida espiritual fosse uma continuidade da vida carnal, material, e não o contrário. Na realidade, a vida espiritual é a verdadeira vida. O que nós temos, essa experiência física aqui agora, é que é um desdobramento das realidades espirituais. Aqui é um palco de aprendizado. A gente, da mesma maneira como a gente sai da nossa casa para ir para a escola, sai da nossa casa para ir para a universidade, sai da nossa casa para ir ao trabalho, mas depois nós retornamos para casa, é essa a ideia, ok? Então, o ministério da união divina, apenas ele, né, ficou imune de tais abusos pela própria natureza do seu serviço. Olha só, o ministério da união divina. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Olha só, respiração e absorção através da respiração de princípios vitais que estão disponíveis na atmosfera. E aqui eu vou abrir um pequeno parênteses. Essa ideia, esses princípios vitais estão presentes aqui na atmosfera que nós estamos respirando aqui, agora, nesse momento, nesse plano físico, assim como também esses princípios vitais estão disponíveis nas esferas mais sutis, ok? Essa ciência da respiração, ela é muito conhecida no Oriente. Na Índia, por exemplo, ela recebe o nome de pranayama, ok? É uma técnica muito associada à prática de yoga. E yoga é uma ciência, é uma prática multimilenar, né? Presente na cultura indiana. Fala-se que as origens da yoga remontam lá 3.000, alguns falam em 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, ok? Então, é um conhecimento muito antigo. E, e a ideia é exatamente essa do pranayama. Então, através dessa respiração, aprofundar a captação desses princípios, desses elementos vitais, desses elementos de vitalidade presentes na atmosfera. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível, não era justo e, na opinião deles, também não era possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor. Ah, mas o que, que se espera de um ser desencarnado? Que ele tentasse manter os seus hábitos de alimentação que eram inadequados até ao organismo, ao corpo encarnado, aos corpos, aos veículos encarnados. Ou seja, a gente sabe a condição em que André Luiz desencarnou, né? Devido a diversos hábitos e diversos excessos, com o aparelho digestivo em frangalhos, né? Bebidas, excesso de comida, eh, tipos de comida que não eram muito adequadas, ok? Então, querer manter a continuidade desse hábito
num plano já desencarnado, é um contrassenso. O governador, contudo, não desanimou. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida que ele implantou, né? E expunha-lhes paternalmente os projetos e as finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes, inimigos do novo processo, variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso. E assim ele foi ganhando o maior número de adeptos. Olha só, ao invés de partir para o confronto, ele esclarecia, ele recebia, ele amparava e facilitava que essas pessoas que se colocavam naquele momento como adversários, que elas recebessem créditos necessários para que pudessem fazer excursões a planos mais elevados, a fim de transformar as suas opiniões e, consequentemente, a sua consciência a respeito desses fatos. O mesmo não aconteceu no Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir o compromisso. O Ministério do Esclarecimento, assim como o Departamento da Regeneração nessa época, né, pela natureza do serviço deles, eles estavam mais próximos à natureza mais densa do plano físico, né? Então, era compreensível que as pessoas vinculadas a esses dois ministérios tivessem maior resistência a essas mudanças. Okay? Eles eram os mais teimosos adversários. E aí segue aqui. Enquanto argumentavam os cientistas, né, ou seja, muitos membros desses departamentos tinham, quando encarnados, tiveram, né, formação científica na área de matemática, nas áreas mais diversas. E a governadoria contemporizava. Formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração. Na época, séculos atrás, era Departamento de Regeneração. Hoje, ou seja, ali na década de 50, por volta da década de 50, quando o nosso lar foi escrito, 50, do século passado, ou seja, quase 100 anos atrás, né? Já estamos com mais ou menos 70 anos atrás. Ele era um departamento e já na época que o livro foi escrito, ele já tinha sido transformado em ministério. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade. Imagina, que problema. Aproveitando brechas nos serviços da regeneração, olha só, brechas abertas pelos funcionários da regeneração. Por quê? Colaboradores que entretinham certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios da alimentação, ou seja, esses trabalhadores de nosso lado, do Ministério do Departamento da Regeneração, estabeleceram um intercâmbio com os seres do umbral, no sentido de tentar obter é, acesso a determinados elementos para, digamos assim, trazer a eles de novo a experiência, né, ou a, o prazer da degustação, da alimentação, como se fosse uma espécie de revival, né, ou seja, reviver aquela experiência das mesas e da comilança de quando estavam encarnados, né? Então, o governador, diante desse fato, ou seja, a possibilidade da cidade ser invadida, né, por conta de brechas na segurança, solicitou audiência no Ministério da União Divina e, depois de ouvir o mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou o funcionamento determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração que estavam fechados, foram abertos, para isolamento dos
trabalhadores recalcitrantes, ou seja, aqueles mais teimosos que não admitiam mudar a sua opinião de forma alguma. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cuja impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos. Olha só, foi uma crise longa, né? 30 anos. Proibiu temporariamente o auxílio às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas nas muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa, para garantir que a cidade não seria invadida pelos habitantes do umbral. Ok? Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação inocular foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera. Durante 6 meses, regime de absorção dos elementos vitalizadores presentes na atmosfera, através da respiração, e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Isso aqui é a linguagem de André Luiz há 70 anos atrás. Talvez hoje, com o conhecimento da ciência ampliado, talvez ele usasse de outros termos, né? Mais objetivos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Ou seja, aqui está falando sobre a indignação do, desculpa, indignação do governador diante da rebeldia extrema e diante da possibilidade do intercâmbio mantido por colaboradores da cidade com habitantes do umbral e a possibilidade desse intercâmbio, que através desse intercâmbio a cidade fosse invadida. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa, ou seja, depois de 6 meses desse processo, ficou provado, estabelecido, que ninguém iria, é, digamos assim, sofrer maiores consequências com esse novo regime alimentar. E que todos passaram por esses 6 meses sem maiores crises, né? O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados, ou seja, são aqueles espíritos que são recolhidos num estado de maior sofrimento e de maior vínculo às expressões de vida, de quando encarnados. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador, na verdade, representou, né, uma medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduzir-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Observem, né? Depois de tudo isso, depois de suportar essa crise, veio essa constatação. Então, meus irmãos, esse capítulo aqui é uma grande reflexão para nós e um grande aprendizado. Nós não podemos, nós não devemos, como eu comentei no capítulo anterior, no estudo do capítulo anterior, alimentar imagens da espiritualidade como se a vida no plano espiritual fosse uma cópia do que existe nessa esfera aqui material que nós habitamos nesse momento, ok? Mas, Ricardo, então eu devo pensar o quê? O que que eu devo imaginar? Você não deve imaginar nada, não construa, porque tudo que vier da nossa imaginação vai vir a partir da nossa, tomando como base a nossa experiência material. Então, qualquer coisa que a gente pense, vai ter alta probabilidade da gente sempre pensar em coisas materializantes. E a ideia é que a gente, após passar por a experiência encarnada, que a gente alcance uma condição de maior liberdade e não de maior contenção, constrangimento. Então, se eu estou partindo da vida encarnada para uma vida desencarnada, por que que eu tenho que imaginar estruturas, condições, elementos materiais na vida espiritual? Não faz parte. O que a gente deve, penso eu, que é o meu pensamento, minha maneira de analisar essa questão,
A ideia que nós devemos alimentar é que, independente das condições que nós encontrarmos na espiritualidade, é a gente alimentar a ideia, né? Que, se possível, nós desejarmos chegar lá conscientes, chegarmos lá equilibrados, chegarmos lá serenos, para que possamos nos colocar como trabalhadores, como pessoas disponíveis para fazer o bem, né, nessa nova realidade de existência, então desencarnados, e poder trabalhar em benefício de quem necessitar. Observe que nessa mentalização, digamos assim, que eu narrei aqui agora para vocês, não há nenhum elemento material grosseiro expresso. Eu não falei de estruturas físicas, eu não falei do tipo de serviço que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É, eu falei apenas, eu gostaria de chegar lá, consciente, equilibrado, sereno e me colocando à disposição para servir ao semelhante, servir aquele quem necessita, independente da natureza do serviço. Então, pronto, esse pensamento, esse intuito que a gente deve alimentar em nossa mente, em nosso coração. Porque quando desencarnarmos, você vê, em 100 anos, o conjunto de transformações que aconteceram em nosso lar. E o livro está para fazer 100 anos, ele está em torno de 70 anos, 75 anos, então, creio que 70. E daqui a mais 10, 20 anos, já vai estar prestes a fazer 100 anos do que a obra foi escrita. Então, sabe-se lá quantas transformações não aconteceram na estrutura de nosso lar. Nós não sabemos, né? Imaginamos que aconteceram também muitas transformações. Então, o que a gente não deve construir expectativas, principalmente expectativas baseadas na nossa experiência material. Então, meus irmãos, conclui aqui a nossa análise, a nossa reflexão sobre o capítulo. Então, peço a todos que possamos nos unir nesse instante em agradecimento pela possibilidade desse nosso encontro nosso de estudo, de reflexão, de aprendizado. Agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, os nossos guias, os nossos mentores, os espíritos simpáticos que nos acompanham e aqueles espíritos necessitados que, por algum motivo, foram trazidos eh, e e colocados aqui no ambiente, né, vinculados ao ambiente do nosso estudo nesse instante, para que também pudessem aprender a partir desse nosso encontro, dessa nossa reflexão coletiva. Que a paz, a harmonia, o entendimento se faça presente em todas as consciências, em todos os corações. Que a paz, a harmonia, o entendimento e a saúde integral se faça presente em todos os seres, em todas as consciências, para o bem-estar de toda a humanidade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Uma boa tarde a todos, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.